na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós estamos aqui nesse dia 23 de abril de 2013, para aquele que é o nosso quinto estudo nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje então começaremos o capítulo 4, não o concluiremos hoje porque avançaremos até o verso de número 12, e na próxima semana então continuaremos ainda no capítulo de número 4. Capítulo de número 4 então da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, versículo de número 1 ao verso de número 12. Me acompanhe visualmente na sua Bíblia, por favor. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Curve sua cabeça, por favor. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra que acabamos de ler, e reconhecemos a nossa necessidade da iluminação do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, ministre sobre nós nesta noite. Revele-nos a vontade do Senhor nesse texto, guia-nos ao entendimento e também às aplicações, a fim de que esse texto seja relevante para os nossos dias, a fim de que possamos reconhecer a sua voz. Confronta-nos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Nós temos observado que Paulo tem uma relação de profundo afeto com os irmãos de Tessalônica. Ele é o fundador dessa igreja, e como fundador ele não tem uma preocupação apenas evangelística, mas também uma preocupação pastoral. Nós vimos, apenas a fim de recapitular, que no capítulo de número 1 ele mostra como os irmãos nasceram, mostrando o seu papel de evangelista. Capítulo de número 2 ele mostra como os irmãos foram alimentados. Capítulo de número 3, como os irmãos precisavam permanecer em tudo aquilo que haviam aprendido. E agora, capítulo de número 4, ele vai tratar de um importante assunto, que é
como agradar ao Senhor. Os irmãos, com toda certeza, conhecem alguém ou viveram a triste experiência de começarem muito bem a fé cristã, mas com o passar do tempo, desanimar, ficar patinando, ficar parado no mesmo lugar, não crescer mais, ou às vezes retroceder. Muitas pessoas começam muito bem a fé cristã, mas chegam a um determinado momento se esfriam. Por quê? Porque não basearam a sua fé na palavra do Senhor. Muitas pessoas baseiam-se apenas em emoção, apenas em barulho, apenas em campanhas, e quando acaba a campanha ela não sabe mais o que fazer. Existem pessoas que são movidas a campanhas, e se não tiver uma campanha, ele não participa dos cultos. Paulo tem essa preocupação com a igreja de Tessalônica, e ele quer mostrar então o que é que agrada a Deus, qual é a forma que o cristão tem que agradar ao Senhor. A propósito, essa figura de linguagem, andar, né, como agradar a Deus na nossa caminhada cristã, no nosso andar cristão, é algo extremamente importantíssimo. Nessa sessão aqui, o apóstolo então avalia a vida cristã a partir dessa figura de linguagem, o andar. Como é que devemos andar na presença do Senhor? E ele descreve então 3 maneiras segundo as quais o cristão deve caminhar, deve andar na presença do Senhor. Ele vai lidar na primeira parte do versículo de número 1 ao versículo de número 8 com o andar em santidade. Depois, na segunda parte, andar em harmonia, verso de número 6 ao verso de número 8. Verso de número 9 e verso de número 10. E, por fim, ele vai falar sobre andar em dignidade. Então, o apóstolo vai lidar como é que nós devemos agradar ao Senhor, como devemos nos portar, como devemos andar na presença do Senhor, a fim de que possamos agradá-lo. É interessante notar que agora, a partir do capítulo de número 4, Paulo já começa a corrigir alguns problemas que começaram a acontecer na igreja de Tessalônica, mesmo os irmãos terem toda essa fé e todo esse dinamismo. Então nós vamos perceber que é muito fácil cairmos em erros se não observarmos atentamente a palavra do Senhor. Espero que a sua Bíblia esteja aberta a fim de que você me acompanhe nessa noite. Então vamos à primeira forma, a primeira maneira de andar que o apóstolo propõe aqui, que ele destaca, que ele descreve, a fim de que todos nós possamos andar. Verso de número 1 ao verso de número 8, a primeira forma então, a primeira maneira de andar que ele descreve é o andar em santidade. Toda vez que o cristão peca, nós precisamos entender isso, né? Todas as vezes que o cristão peca, ele deixou de agradar a Deus e agradou outra pessoa. Na maioria das vezes, ele mesmo. Tudo que fazemos ou agrada ou desagrada a Deus. É preciso entender que na nossa caminhada com o Senhor, o nosso objetivo é, sem dúvida alguma, agradar a Deus. Mas todas as vezes que pecamos, nós estamos deixando de agradar ao Senhor e agradar alguém, seja uma pessoa, seja nós mesmos, seja o diabo, seja qualquer outra pessoa menos Deus. Paulo então, ele vai propor aqui, ao longo desses versículos, motivos para nós agradarmos ao Senhor. O que é que deve nos motivar a agradar a Deus? Olhem só o versículo, ou a andar em santidade, desculpem. Olhem só o versículo de número 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos
e exortamo-vos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Observe então que o primeiro motivo que Paulo dá pelo qual devemos andar em santidade é que andar em santidade agrada ao Senhor. Quando nos santificamos, agradamos ao Senhor. A pergunta mais lógica aqui a fazer neste momento é: como eu me santifico? Quais são as ações que revelam santificação? Primeiro, nós podemos já de antemão citarmos um texto que o próprio Jesus diz lá em João capítulo 17, quando ele está orando pelos discípulos, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, eis aqui um primeiro caminho que nós sabemos que dá certo. À medida em que estudamos a palavra do Senhor, à medida em que nos aplicamos à palavra do Senhor, somos santificados por ela. E como é que isso ocorre? À medida em que estudamos a palavra do Senhor, a palavra de Deus não tem medo, ela não se esconde, ela não se omite, ela não tem vergonha alguma de mostrar os nossos erros. A palavra do Senhor não tem crise alguma com nenhuma posição que ocupamos. Pode ser o pastor da igreja, pode ser a dirigente do círculo de oração, pode ser o presbítero da igreja, o diácono da igreja, o líder dos jovens, o líder de departamento. A palavra de Deus não tem crise nenhuma com isso. Se nós estivermos errados, ela falará conosco a fim de promover uma santificação autêntica na nossa vida. Então, não há como promover, não há como andar em santificação se estivermos negociando com o pecado, e a palavra de Deus nos ajuda nisso. Quando oramos, nos santificamos. Quando jejuamos, nos santificamos. Entretanto, vale lembrar que nenhuma dessas ações são coniventes com os nossos erros. Olhem o verso de número 2 e o verso de número 3. Verso de número 2 e verso de número 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Desculpem, verso de número 2 eu não li. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Nós somos programados desde a infância a uma coisa muito interessante, que é obedecer a outros. Desde pequeno, as crianças já são programadas, ensinadas a dever ou a prestar obediência aos pais. Quando as crianças saem de casa no sentido de ampliar o seu círculo social e vão a uma creche ou à escola, eles começam a aprender que devem respeitar os professores. À medida em que vão crescendo, eles vão aprendendo que devem respeitar outras esferas da sociedade. Aonde estiverem, precisam obedecer a alguém. Quando vamos trabalhar, a gente aprende que devemos obedecer às normas da empresa. Logo, toda a nossa vida é regida por alguma autoridade. Em qualquer lugar que estamos, somos sujeitos a alguém. Mesmo quando somos chefes na empresa, ainda assim estamos sujeitos a alguém que é maior do que nós, seja o dono da empresa. E se alguém é dono da sua própria empresa, ainda assim está sujeito às leis
que são aplicadas à sua empresa. Então, essa dinâmica de estar sujeito a alguém é uma programação que recebemos desde a nossa infância. Observem que Paulo está indicando aqui que um segundo motivo pelo qual devemos nos santificar é porque quando fazemos isso, obedecemos a Deus e aos seus mandamentos. Deus diz isso. Desde o Antigo Testamento, quando Deus separa o povo de Israel, o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Pedro repete essa ideia na sua epístola, ao dizer que é preciso se santificar também. Então, quando nos santificamos, estamos obedecendo a palavra do Senhor. E mais, verso de número 4 ao verso de número 5, Paulo aponta o terceiro motivo pelo qual devemos andar em santificação. Olha só o que ele diz: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. É interessante notar que a santificação está diretamente ligada ao nosso corpo. Quando Paulo diz aqui, versículo de número 4, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação, essa palavra vaso está referindo-se ao nosso corpo. Não há nenhum ato que fazemos em nós, ou por meio do nosso corpo, capaz de nos salvar. A salvação nunca será por aquilo que faço ou por aquilo que deixo de fazer. A salvação está diretamente ligada com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Depender desse sacrifício. Entretanto, a vida cristã é vivida por meio do nosso corpo. A santificação ou a não santificação está diretamente ligada com a forma que eu cuido do meu corpo, com aquilo que faço ou deixo de fazer com o meu corpo. Eu disse aos irmãos quase agora que uma das vias mais eficazes de santificação é a leitura da palavra do Senhor. E nós só fazemos isso por meio do nosso corpo. São os nossos olhos que leem, são os nossos ouvidos que escutam, é o nosso corpo que pratica a palavra do Senhor. Agora observe, Paulo está corrigindo aqui um problema de imoralidade sexual na igreja de Tessalônica, quando ele diz no versículo de número 5 que não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. No Império Romano, império que regia também a igreja de Tessalônica, uma pessoa podia fazer o que quisesse com o seu corpo. E uma das formas de adoração a uma deusa no Império Romano, chamada Diana, era o ato sexual livre no seu templo. A propósito, as sacerdotisas do templo de Diana eram nada mais, nada menos do que prostitutas, que a pessoa chegava lá, pagava um certo valor, e ao praticar o ato sexual com tal sacerdotisa, estava assim cultuando a deusa Diana. O que Paulo está querendo indicar aqui é que tal comportamento profano em relação ao seu corpo, em relação ao corpo, não deve ser praticado àqueles que nasceram de novo. O cristão deve entender que, por mais que
o tipo de roupa, a forma como ele age ou interage com o seu corpo, por mais que essas coisas que ele faça ou deixe de fazer não o salva, porque quem salva é o sangue de Cristo vertido na cruz, entretanto a sua vida cristã é demonstrada por meio de como ele lida com o seu corpo. Se nós não cuidarmos bem do nosso corpo, se nós não levarmos o nosso corpo em santificação até a presença do Senhor, nós estaremos usando o nosso corpo em qualquer outra direção. Paulo está alertando aqui para o cuidado com a sensualidade, com todas as paixões, com todas as concupiscências que o nosso corpo tem. Nós precisamos tomar cuidado, então, em todos os aspectos da nossa vida, em relação ao nosso corpo. Assim como as mulheres têm que tomar cuidado de como se vestem, os homens também precisam tomar cuidado de como se vestem. Nós precisamos entender que a forma como lidamos com os nossos corpos define a nossa santificação, sim. Se eu me visto de uma forma sensual, se uma mulher se veste de uma forma sensual, o que ela está demonstrando é que o seu corpo está sendo usado para provocar o sexo oposto e não para glorificar a Deus. Então uma mulher tem que tomar muito cuidado como se veste, e um homem tem que tomar muito cuidado também para onde anda olhando. São responsabilidades duplas, já que a coisa mais difícil que tem entre os irmãos, pelo menos, é um homem ficar usando uma baby look por aí, né? Pensa só, um irmão aí casado, um obreiro de baby look, ou com shortinho de lycra andando na rua. É meio inconcebível. A gente pode até usar isso como exemplo, mas é um pouco meio inconcebível, né? E se eu encontrar um de vocês assim, pode ter certeza que eu paro para dar um conselho. Em contrapartida, por mais que sabemos que não há um tipo de roupa que possa definir a espiritualidade de uma jovem ou de uma irmã, é preciso que as mulheres tomem cuidado quando se vestem. É preciso ter todo o pudor, é preciso ter toda a preocupação de fato estar glorificando a Deus com a sua roupa, porque o seu corpo deve ser objeto de santificação ao Senhor e não de provocação ao sexo oposto. Paulo está preocupado então de como os irmãos estão lidando com essa questão do corpo. Note um outro motivo que ele dá para a santificação, que é o verso de número 6 ao verso de número 8, porque aqui responde uma questão muito interessante que há no meio dos evangélicos. O que é que os outros têm a ver com a minha vida? O que é que os outros têm a ver com a roupa que eu uso, da forma como eu conduzo a minha vida? O que é que os outros têm a ver? Ninguém compra a roupa que eu uso. Paulo responde essa questão no verso de número 6 ao verso de número 8. Me acompanhe, por favor. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Quando ele diz em negócio algum, está também incluso o que ele acabou de dizer acerca da promiscuidade, acerca do corpo. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Porquanto quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Existem coisas importantes aqui nesses dois versículos que é preciso destacar, nesses 3 versículos que acabamos de ler.
Primeiro, Paulo está deixando bem claro que aquilo que, como eu conduzo a minha vida cristã, afeta diretamente a vida do meu irmão. Ok? Nós vivemos em comunidade, e no corpo de Cristo não existe espaço para individualidade. Não existe o espaço para aquela questão: não importa o que os outros pensem de mim, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Não existe esse espaço. No corpo de Cristo há espaço para comunidade, para vivermos em conjuntos. E o que Paulo está ensinando é: ninguém pode prejudicar o outro em negócio algum. Até a forma como eu lido com o meu corpo, eu tenho que me preocupar com o que os outros, não com o que os outros vão dizer, ou com o que os outros vão pensar, mas aquilo que eu vou provocar no outro. Se eu perceber que a minha conduta está produzindo pecado na vida do irmão, eu também sou responsável por este negócio. Existem alguns irmãos que não sabem lidar, por exemplo, com a questão da liberdade cristã. Estava até comentando com a minha esposa essa semana sobre isso. Porque a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. A Bíblia não é um livro de proibições, no sentido de não faça isso, não faça aquilo. A Bíblia é um livro de princípios, em que me diz o que é que deve reger a minha vida. E o que tem que reger a minha vida tem que ser aquilo que agrada a Deus, e não a mim mesmo. Sendo assim, eu preciso entender que a minha vida deve contribuir com a espiritualidade dos irmãos. Eu não devo ser motivo de escárnio, eu não devo ser motivo de escândalo. A minha santificação deve servir para contribuir com a vida dos irmãos. E quando o meu corpo não é utilizado para santificação, e sim para promiscuidade, eu estou promovendo logo confusão, estou promovendo pecado no meio do corpo de Cristo. Então esse é um fator interessante que é preciso destacar aqui nesse versículo. Um segundo fato interessante é que Deus nos chamou para uma coisa muito bem definida. Deus nos chamou para a santificação. Quando Paulo coloca aqui imundícia, Paulo está tendo em mente toda a promiscuidade do Império Romano, toda a perversão sexual, sensualidade e todo o prazer desordenado da carne. E o verso de número 8, ele deixa bem claro à igreja de Tessalônica que rejeitar esse princípio de Deus não é rejeitar homens, é rejeitar o próprio Deus. Quando alguém ainda assim resolve viver sem levar em consideração esses princípios, a pessoa não está desobedecendo o pastor, não está desobedecendo o líder, o obreiro, absolutamente. A pessoa está desobedecendo Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Aos pastores que estão aqui nesta noite das subcongregações, quando nós pregamos a palavra de Deus, precisamos deixar bem claro às pessoas que não é só a nossa opinião. Nós concordamos com tudo isso, mas é Deus quem nos orienta assim. Ao passo de que, se estamos pregando de fato a palavra do Senhor, quando há uma desobediência, não há uma desobediência à pessoa do pastor, há uma desobediência à palavra de Deus. Então, qual é aqui um outro motivo que Paulo dá para andarmos em santificação? Para ser poupado do julgamento. O verso de número 6
ao verso de número 8. A responsabilidade que temos com o nosso corpo ou a falta dela, então, reflete na vida dos nossos irmãos. É preciso tomar cuidado com isso. Qual é a segunda maneira de andar que o apóstolo aconselha os irmãos, então, em Tessalônica? Andar em harmonia. Verso de número 9 a verso de número 10, olha o que ele diz. Quanto, porém, à caridade fraternal, ou ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais. Eu quero chamar a atenção dos irmãos agora para uma coisa interessante. Quando nós observamos a natureza, constatamos que os animais seguem um curso natural, um instinto deles. Por exemplo, os peixes não fazem curso de natação. Você não vê nenhum bagre, nenhum cação, nenhuma tilápia se inscrevendo em nenhuma academia para aprender a nadar. Eles já nascem nadando. É um curso natural dos peixes, dos animais aquáticos, saberem nadar. Eles já nadam. Você não vê nenhum falcão, nenhuma águia se matriculando num curso de voo, andando primeiro de asa delta para depois saber voar. Eles voam naturalmente. Vocês não veem nenhum macaco fazendo curso de escalar árvores. Eles aprendem a subir em árvores naturalmente. Quando Paulo está dizendo aqui no versículo de número 9, que acerca do amor fraternal não precisa ensinar, porque por Deus a igreja já é instruída, levando em consideração o que ele diz na última parte do versículo de número 8, que é que Deus dá para nós quem? O Espírito Santo. Fazendo essa junção de que no momento em que aceitamos a Cristo, o Espírito Santo habita em nós. A partir do momento que alguém se converteu de verdade, tem a habitação do Espírito Santo, e de que não é preciso que ninguém ensine como amar, porque Deus é quem nos instrui. Paulo está deixando bem claro que o curso mais natural para um cristão é o quê? Ele amar o seu irmão. Seria muito estranho nós vermos um peixe andando na rua sem morrer ou sem estar na mão de alguém. Seria muito estranho você ver um macaco nadando nas profundezas de um rio, de um mar, por muito tempo. Seria muito estranho você ver uma ave andando por muito tempo. Quando você vê um pássaro muito tempo no chão, você pode concluir de que há algum problema com ele. Quando você vê um peixe fora d'água vivo, você acha estranho e logo conclui: esse daí vai para a panela de alguém. Note que em relação ao cristão, Paulo está querendo dizer a mesma coisa. Não é coerente dizermos que somos cristãos e não demonstrarmos amor uns para com os outros. A coisa mais natural para aquele que nasceu de novo, de verdade, é amar o seu irmão. Eis aqui então um recado de Deus para nós. Se há ódio em nosso coração acerca de qualquer um dos irmãos, é preciso rever os conceitos da cruz de novo. Porque com ódio no coração é um sinal de que Deus não está nos ensinando nada, ou melhor, de que nós não estamos aprendendo nada de Deus.
Se você tem a tendência de ficar rancorosa com algum irmão, e ficar birrento, e fazer aquela historinha de que eu também não vou cumprimentar, eu não vou resolver esse problema, vamos levando com a barriga, cuidado, isso são sintomas de quem está entristecendo o Espírito Santo. Isso são sintomas de pessoas que estão se afastando de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo na vida ama naturalmente. Ele perdoa naturalmente. Ele exerce o amor cristão naturalmente. Ele não consegue ver o seu irmão passando necessidade sem fazer nada. Ele não consegue ver o seu irmão faltando nos cultos e não ligar e não saber o que está acontecendo. O amor cristão precisa ser vivido para depois buscarmos qualquer outro dom de acordo com a palavra do Senhor. Não é isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13? Não adianta eu ter o dom de profecia, não adianta eu ter o dom de línguas, não adianta eu profetizar, não adianta nada disso se eu não tiver amor. O estranho é ver o irmão de cara virada para o outro. Isso é que é o estranho. Assim como ver um peixe andando na rua, assim como vendo um macaco nadando num rio, assim é ver um irmão com ódio no seu coração. Isso deve ser estranho. Isso deve ser incomum. Isso deve ser coisa que deve nos causar espanto. Quando alguém chegar para nós e dizer assim: eu estou com ódio daquele irmão e não consigo nem olhar para a cara dele. Você deve colocar a mão na testa dele e dizer assim: o Senhor te repreenda, porque isso não é de Deus. O que é de Deus é o amor que habita em nós, em nome de Jesus. É o amor. Pessoas que amam não saem atacando outras. E aqui a gente pode aplicar muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Eu fico até sem graça aplicar isso depois do que a Fernanda veio me falar hoje no início do culto, mas já vim pronto para aplicar dessa forma, então ela sabe que não tem nada a ver com o que ela acabou de me dizer no início do culto. Mas sabe o que eu percebo muito ultimamente? É como as pessoas têm usado o Facebook para atacar outras. Já percebeu? Se você quer atacar alguém no Facebook, usa o Facebook. Faça comentários, jogue indiretas no Facebook. É impressionante. As pessoas já não têm mais coragem de te falar pessoalmente. As pessoas preferem usar a rede social. As pessoas expõem as suas vidas. É incrível como aquele negocinho, aquela pergunta, né? O que você está pensando agora? O pessoal acredita nesse negócio e põe mesmo. Sai cada coisa lá que só Jesus. Mas quem ama não faz essas coisas. Isso são sintomas de pessoas que estão longe de Deus. São sintomas de pessoas que estão entristecendo o Espírito Santo. Logo, o amor é tão natural aos cristãos porque é Deus que impulsiona. Deus vai fazendo isso desde o primeiro momento que a pessoa aceita Jesus. A única interferência de um pastor na vida de um cristão acerca do amor não é ensinar, é motivar. É o que Paulo faz. Versículo de número 10. Ele diz no final do verso de número 10: e que ainda nisto abundeis cada vez mais. Esse é o único papel do pastor. Pastor não prega para ensinar crente a amar. Quem ensina a crente a amar é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não ensinar o crente a amar, ninguém mais ensina.
Se o Espírito Santo não fazer com que as pessoas amem, nenhum de nós vamos conseguir. Não tem professor da escola dominical, não tem curso de teologia que faça, não há pregação que faça, nada. É só o Espírito Santo que coloca o amor de Deus no nosso coração. A única coisa que podemos fazer é motivar as pessoas. Cresçam nisso, abunde nisso, mais nada. Vamos para o último conselho, a última forma, a última maneira de andar que o apóstolo aconselha e propõe aqui. Verso de número 11 e verso de número 12. Andar em dignidade. Olhem só o que ele diz. E procureis viver quietos. Essa palavra quietos aqui você deve entender como procureis viver em paz, ok? Sossegados, não quietos no sentido de não se manifestar, de não falar nada, não, é sossegado, em paz, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Aqui está o segundo problema que Paulo começa a corrigir na igreja de Tessalônica. Quando Paulo esteve com os irmãos de Tessalônica, Paulo enfatizou muito a vinda do Senhor. E muitos novos convertidos na igreja de Tessalônica, com a iminência vinda de Cristo, o que é que eles fizeram? Se Jesus está voltando, logo eu não preciso trabalhar. Jesus está voltando, para que eu vou trabalhar? No Império Romano era uma coisa interessante. No Império Romano alguém era considerado bem-sucedido se não trabalhasse. Se ele tivesse servos que trabalhasse para ele. O trabalho manual no Império Romano era algo tido como humilhação. Mais ou menos o que acontece hoje no Japão. O Japão, a tecnologia japonesa cresceu tanto que a mão de obra dos serviços comuns no Japão é feito por estrangeiros, não por japoneses. Japoneses não querem ficar montando mais plaquinha de circuitos, consertando geladeira, esses negócios. O japonês quer ser dono da sua fábrica, quer ser o gerente. É isso que eles querem. E aí então, por isso que há tantos estrangeiros trabalhando no Japão. Então, aqui na época de Paulo acontecia mais ou menos isso. No Império Romano você era bem sucedido se alguém trabalhasse por você, não você trabalhasse. Os irmãos então falou: bom, eu não tenho ninguém que trabalha para mim, mas já que Jesus está voltando, logo eu não preciso trabalhar. Então muitos dos irmãos foram lá, chutaram o pau da barraca, é uma expressão comum, falaram: eu não quero mais serviço, não vou mais trabalhar. E parou de trabalhar porque Jesus estava voltando. Olha só, Paulo percebendo esse negócio. E quem não trabalha, e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, tá bom? Quem não trabalha, não estou falando quem não trabalha na empresa, quem não trabalha, quem não faz nada, ok? Porque pega, por exemplo, uma dona de casa que não tem carteira assinada, mas trabalha muito, né? Lava a louça, limpa a casa e tudo mais. Então eu não estou falando dessa situação, tá bom? Quem não trabalha tem tempo de tomar conta da vida dos outros. Tem? Olha o que Paulo está dizendo, verso de número 11. E procureis viver quietos. Isso quer dizer o quê? Vivam em paz. Fica quietinho no seu lugar. E olha o que ele diz, ele explica: e não tratar dos negócios, e tratar dos vossos próprios negócios. Pare de ficar cuidando da vida dos outros, é o que Paulo está falando para a igreja de Tessalônica. Se você quer se santificar,
Se você entende que você precisa se santificar e viver em harmonia com o seu irmão, demonstrar amor cristão, ficar tomando conta da vida dele não é o caminho. Cada um cuide do seu próprio negócio e trabalhe com as suas mãos, porque os irmãos lá, aqueles que trabalhavam, estavam sustentando os outros irmãos, e tinha um problema muito sério, porque quem não trabalha não tem dinheiro, né? Mas precisa comer, precisa vestir. E os irmãos de Tessalônica estavam indo lá na loja da cidade, lá na feira livre, lá na banquinha do Manuel para comprar roupa, e comprava, mas não pagava. Por isso é que Paulo diz no versículo de número 12, leiam aí, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Para com esse negócio de comprar fiado e não pagar, Paulo está dizendo. Trate de viver honestamente, trabalhe para ter o que comer, para ter o que beber, e não fica necessitando de coisa alguma, não fica comprando e não pagando. Meus irmãos, Paulo está deixando bem claro aqui, que a nossa santificação está diretamente ligada com a nossa honestidade. Não adianta vir para o culto, dar glória a Deus, falar línguas estranhas, entregar folhetinho na rua e tá devendo o Zé da bodega na esquina, em comprar e não pagar, e diz, olha, eu passo aqui e vou te trazer, a semana que vem eu pago, e essa semana que vem nunca chega, até muda o caminho, não posso mais passar nessa rua, eu vou ter que dar uma volta de 500 metros, para não ter que passar na frente do mercadinho do seu José, porque se eu passar, tá difícil. Olha só que problema, e já pensou? Não, eu não posso nem ir no culto ao ar livre, porque dependendo onde os irmãos for evangelizar, eu não vou poder passar na frente do bar da Dona Maria, porque senão ela vai ver que eu estou devendo e vai olhar eu com os folhetinhos na mão. Os irmãos pensam que essas coisas não acontecem? Acontece muito. Então não há como ter uma vida de santificação, não há como cultuar ao Senhor aqui, se eu estou vivendo desonestamente. É preciso tomar cuidado. Paulo então, olhem só, Paulo é um pastor inteligente, né? Paulo começa o capítulo de número 1 elogiando a fé dos irmãos, mostrando como a igreja nasceu. Capítulo de número 2, como ela foi ensinada, como ele alimentou a igreja. Capítulo de número 3, incentivando os irmãos a permanecerem no Senhor. Mas ele não é um pastor que só passa a mão, ele entende as dificuldades. E ele está aqui começando a corrigir essas dificuldades. Os irmãos achavam que ia para a glória, ia para o céu no arrebatamento da igreja, e deixa essa dívida para lá, tanto faz. Não. Paulo diz, para com esse negócio, seu caloteiro, paga o que você deve, vai trabalhar. Então, é preciso entendermos isso. A nossa vida cristã, irmãos, olha só o que Paulo está dizendo aqui, que a nossa vida cristã é vivida em 3 níveis. Primeiro, com Deus, a sua espiritualidade com Deus. Segundo, a forma como você interage no corpo de Cristo, como você lida com o seu corpo, afeta o corpo de Cristo, seja com o que você fala, seja de como você se comporta, de como você usa o seu corpo. Mas também a vida cristã é vivida no nível exterior, com os de fora. Não adianta eu ser um bom cristão aqui e não ser um bom vizinho lá, não ser um bom funcionário lá, viver matando a hora do almoço, chegando mais tarde, chegando atrasado na empresa e mentindo, falando que o pneu furou. Pelo amor de Deus, né? Se a gente for contar quantos pneus fura de um pessoalzinho aí,
é melhor ele ter uma borracharia. Ou se não, o ônibus passou atrás. Ele nunca tem coragem de dizer: ó, eu acordei tarde, perdi a hora. Então é preciso tomar cuidado, porque aí não há como ter um culto pentecostal aqui, não há como sentir a presença de Deus aqui com todas essas pendengas do lado de fora. O nosso culto aqui é só um reflexo da nossa vida lá fora. O nosso culto não começa aqui 7:30 da noite. O nosso culto começa quando a gente acorda de manhã lá. O nosso culto já está acontecendo da forma como a gente trata a nossa esposa, da forma como vocês tratam os pais, da forma como nós tratamos os filhos, da forma como nós tratamos os vizinhos, os colegas de serviço, da forma para onde eu olho, como eu me visto. O culto é tudo isso. Aqui é só o término. Aqui é só o final. Aqui é só Deus retribuindo tudo aquilo que nós já ofertamos para Ele durante o dia todo. Esse negócio é sério, não é não? Eu vou repetir essa frase para a gente pensar melhor. O culto aqui é só Deus retribuindo para nós tudo aquilo que nós já ofertamos para Ele desde quando acordamos. E vamos em pé, vamos orar. Sendo assim, a vida cristã não é só vivida dentro da igreja, mas principalmente fora dela.